Olá, estamos de volta aqui no canal Em Família para o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou Francisco Júnior, hoje é segunda-feira, 10 de julho, e o título da nossa lição, Experimentando o Discernimento pelo Espírito Santo. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Envia Teu Santo Espírito para nos dar entendimento e poder para praticar essas lições na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O autor abre o estudo de hoje registrando um pedido central nas orações de Paulo pelos Efésios. Ele orava para que Deus concedesse, através do Espírito Santo, um discernimento espiritual para eles. Paulo orava para que o Espírito Santo desse aos crentes a compreensão de 3 temas específicos. Ele orava para que os crentes percebessem tudo o que Deus já havia feito pela salvação deles, para que eles compreendessem que não apenas possuíam, mas também eram uma herança de Deus, e para que eles alcançassem a compreensão da imensidão do poder de Deus na vida de cada um deles. Ao estudarmos a lição de hoje, que nós também possamos alcançar a compreensão de cada um desses temas. Nós podemos ver aqui nesses comentários o propósito do crescimento espiritual na comunhão de Deus, na compreensão do Espírito Santo. E eu estava me lembrando de um texto do profeta Oséias capítulo 6, verso 3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o objetivo como cristão. Por isso nós estamos aqui no canal Em Família. Por isso estamos diariamente estudando a palavra de Deus. Para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Pergunta 2. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a respeito de quais 3 temas? Efésios 1, do verso 17 ao verso 19. A leitura bíblica diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Através desses 3 textos bíblicos, respondendo à pergunta. A pergunta é a respeito de quais 3 temas Paulo falou. Quais são os 3 temas aqui que nós encontramos? No verso 18, Paulo fala da esperança da vocação deles. Está falando da esperança. Vocês têm uma esperança, vocês têm algo a se firmar. O segundo tema, no verso 18 ainda, fala da riqueza da glória de sua herança nos santos. Terceiro tema é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então, Paulo fala da esperança, da riqueza, da glória, da herança e da suprema grandeza. Legal. Eu acho que nesse primeiro momento aqui, me chamou a atenção o fato de que ele pede que o Espírito Santo atue mediante o conhecimento que nós adquirimos de Deus, né? Então, a atuação do Espírito Santo, claramente, ela está limitada à nossa vontade de conhecer Deus, ou pelo menos, talvez não limitada a palavra, mas ela está condicionada a nós permitirmos adquirir esse conhecimento de Deus, a nós buscarmos o conhecimento de Deus, as coisas de Deus, nós nos propormos a estar em comunhão com Ele. Então, o Espírito Santo ele vem trabalhar em nós a partir da nossa comunhão com o Pai. Então, é muito importante alguns pontos aqui levantados pelo apóstolo, né? Os 2 primeiros, a esperança da vocação deles, mostra a questão da salvação, é algo que nós já temos. Nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós já temos isso. Nós já estamos salvos em Cristo Jesus. O segundo ponto fala da riqueza da sua glória, mostrando que nós
temos e somos uma herança, isso também nós já temos. O terceiro ponto, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, mostra que essa compreensão nós já temos um pouco, e o desejo de Deus, através do seu Espírito, através das orientações da sua palavra, é que isso seja expandido. Nós vamos crescendo em graça, em compreensão, em experiência, vivendo essa experiência de maneira muito mais ampla. Esse é o processo que nós conhecemos como santificação. Nós vamos nos tornando mais semelhante a Jesus, vamos nos tornando mais parecido, os nossos atos mais parecidos com os atos de Cristo Jesus. Mas não para ganhar mais nada, porque nós já ganhamos em Cristo Jesus a salvação, já somos herança de Deus em Cristo Jesus. Como o papai falou, a lição ressaltou aqui, nesses 3 pontos, o sentido de nós nos apercebermos desses pontos na nossa vida, né? Eu acho que nós podemos fazer uma reflexão de como nós podemos pôr isso em prática, realmente, porque às vezes nós temos essa noção que Jesus nos salvou, né, que nós somos herança, mas isso meio que fica guardado num cantinho, né? É aquela cilada de cair na rotina, cair no formalismo, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer esse exercício diário. O título de segunda-feira é Experimentando. Ele começa com essa palavra, experimentando. Lá no final, ele fala como você pode experimentar melhor. Então, eu acho que isso é um exercício que nós devemos fazer diariamente, né? Pedir o Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos se aperceber desses detalhes e que isso faça diferença no nosso dia a dia, para que, para que isso seja uma realidade mesmo na nossa vida, cause um impacto necessário para a mudança, né? No teu comentário, Alexandre, tu começaste com uma pergunta, né? Como fazer para isso ser real? Eu vou ilustrar isso, vou tentar responder isso com a minha vida e com o meu relacionamento com minha esposa. Então, o relacionamento com minha esposa, ele é um relacionamento que se renova a cada dia. Cada dia eu digo para ela que a amo, oro por ela, peço que Deus a abençoe no seu trabalho, no seu transitar, no ir, no vir. Mas não para aí, não para aí. No dia a dia, eu me levanto mais cedo do que ela um pouco e preparo o nosso lanche. Quando ela se levanta, parte do que eu preparei para mim, eu já deixei para ela. Enfim, uma roupa que precisa ser estendida ou dobrada. Então, esse relacionamento que nós tornamos eficiente e produtivo com o nosso ser humano, com o nosso próximo ali, nós precisamos desenvolver com Deus, de maneira assim, sincera, de maneira real, de maneira adequada, mas tem vezes que eu não me relaciono totalmente de maneira adequada com minha esposa. E às vezes eu sou grosso, às vezes eu me irrito. Então, de repente eu estou falando para pessoas aqui, nós estamos falando para pessoas que também têm esse problema, tanto na questão pessoal, de relacionamento pessoal com a família, com o esposo, esposa, filhos, no trabalho, mas também com Deus. Então, às vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós não conseguimos ter um relacionamento adequado. E aí, o que nós devemos fazer? Qual é a solução para esse problema? No caso da minha esposa, como é que eu faço? Eu reconheço que eu pisei na bola, peço desculpa, quando é possível, oramos ali junto, trocamos um afago, um cheiro, e com Deus é a mesma coisa, você vai a Deus, pede perdão, Senhor, pisei na bola, me perdoa, tudinho. E Deus, que é um Pai de amor e de misericórdia, claro que Ele vai nos perdoar. Claro que Ele vai nos aceitar. E vai nos ajudar a crescer. Essa é a experiência diária que nós temos com Deus.
E em vivendo essa experiência, nós vamos crescendo, nós vamos experimentando, tá, o discernimento pelo Espírito Santo. Ele vai nos dando discernimento, compreensão, e cada vez mais nós vamos crescendo. A nossa salvação já está garantida. Aqui nós estamos experimentando realidades novas na nossa comunhão com Cristo. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.